mundo tá vendo, ouvindo, acho que está tudo ok, né? Então vamos lá. Eu vou usar essa planilha para explicar o que eu quero mostrar. Ok, bom dia, Matheus. Essa planilha aqui, isso daqui é como se fosse um problema, só que eu não coloquei uma descrição. Mas se vocês olharem, é como se fosse, por exemplo, determinar a quantidade a produzir de um produto X1 e X2, aqui eu coloquei de uma forma assim bem aberta. Bom dia, Jéssica. Então, como eu disse, considerei isso daqui de uma forma bem aberta e bom dia, Carol, Sofia. E somente para passar para vocês a ideia do que é isso. Isso daqui é conhecido como análise de sensibilidade. E a gente vai tirar isso, a gente não vai precisar calcular nada, né? Quer dizer, uma pouca coisa, uma ou outra, mas vai ser tirado a partir de resultados do próprio software. Então, para exemplificar, eu criei uma situação, é como se fosse um problema ligado à produção, onde eu tenho de dizer quanto produzir do produto X1 e X2, supondo que o produto X1 dá um lucro de cinco reais e o produto X2 dá um lucro de R$ 2. Se eu, como sempre, coloquei um e um aqui, eu botei mais decimais, vocês vão ver por quê. Se eu colocasse um e um aqui, o lucro seria aqui, o lucro seria 7, o lucro inicial, antes da otimização. Mas claro que quem vai ajustar isso daqui é o solver. Aí vamos supor, eu quero saber quanto fabricar de X1 e X2, problema daquele bem básico que a gente já fez, tal maneira para que maximize o lucro, vamos supor que a gente quer maximizar esse lucro, agora com algumas restrições. A gente tem restrições de hora. Por exemplo, esse produto ele é feito em 4 horas, cada unidade é feita em 4 horas, né? Cada unidade do produto X1 gasta 4 horas, cada unidade do produto X2 gasta 1 hora, né? E, no máximo, a gente tem aqui, esse que está pintado, isso daqui são as restrições. Então, esses 5, se a gente tivesse uma unidade de 1, uma unidade de produto 2, 4 vezes 1, mais 1 vezes 1, dá 5. Isso daqui é o total de horas gastas, né? Que é o que a gente calcula. E esse aqui de insumo é a quantidade de insumos. Por exemplo, para uma unidade desse produto, a gente precisa de uma unidade de insumo. E para uma unidade desse produto X2, a gente precisa de 2 unidades de insumo. E vamos supor que nossa restrição é essa, nós só temos 9 unidades desse insumo, tá certo? Temos 10, o máximo que a gente tem de disponibilidade é 10 horas, né, para as máquinas produzirem, e o que a gente quer saber é isso. Então, aqui eu não coloquei, eu não descrevi uma situação, uma coisa, porque é uma coisa tão comum para a gente, desde o primeiro dia a gente está vendo coisa desse tipo. Então, enfim, as variáveis que a gente quer encontrar são essas: a quantidade de produtos do tipo X1, produtos do tipo X2, de tal maneira que a gente quer maximizar o lucro, né? O lucro é formado por 5 vezes o número de X1, mais 2 vezes o número de X2. Então, 5 vezes 1, mais 2 vezes 1, então 5 e 2, 7. Função de lucro, que é aqui esse somar produto, aqui multiplicado por esse também. E a mesma coisa, a gente quer encontrar essa quantidade que maximize o lucro e atenda às restrições de horas. A quantidade de horas
que esse produto consome, vezes o número de produtos, 4, mais um, 5. Então, isso aqui é a quantidade gasta pelo insumo, que eu chamei nessa coluna total, como sempre tenho feito, né? E essa outra aqui, aqui, esse valor, também é o total gasto por esse insumo. E vocês lembram que como eu falei, essa daqui é a restrição. Esse valor que está aqui, vou botar aqui perto só para a gente ficar lembrado. Restrição, que nós temos 10 horas. Bom, então vamos resolver. Como eu não vou mais tratar da resolução disso, que todo mundo sabe. Na verdade, a gente vai usar o solver, né, que a gente já tem usado, vou fazer aqui desde o começo, né, e para resolver esse tipo de problema, a gente sabe que a gente vai definir o objetivo, que é aqui o caso o lucro, que é maximizar o lucro, sujeito a essas restrições, e as variáveis que a gente quer são essas, e as restrições que nós queremos são essas duas, que esse valor aqui e esse sejam menores ou iguais do que isso daqui que ele tem. Ou seja, esse valor e esse, que são as somas, sejam menores ou iguais do que o total, a restrição que ele tem. Okay? O problema é esse daqui, tá certo? Que a gente já sabe como resolver isso daqui, pelo simplex. A novidade que vai mostrar agora aqui, antes de eu dizer ok, ele já encontrou a solução 1,57 unidade de x1, 3,71 unidade de x2. Isso daqui dá o lucro, que o maior possível é 15,2857, e esse problema vai gastar, com essa solução, ele gasta exatamente 10 horas, que é o máximo que ele tem, e de insumo, ele consome 9 unidades aí do insumo, que é exatamente o limite que tem. E, consequentemente, não vai haver folga nenhuma, porque o que ele usa das horas, ele usa o que tem disponível. Então, se ele tivesse usado menos, haveria o que a gente chama uma folga, que é a diferença daqui entre o que tem, a restrição, e o que usou. Mas aqui não tem. Bom, esse daqui é o normal. Eu daria ok e estava tudo bem. Só que agora, antes de dar ok, eu vou marcar aqui onde tem relatórios, resposta, sensibilidade e limites. E aí ele vai gerar, quando eu clicar aqui em ok, ele vai gerar 3 planilhas associadas a essa daqui, que é o que eu vou explicar, e elas vão ser úteis para a tomada de decisão em cima dos resultados. A gente vai poder fazer algumas coisas em cima disso. Então, primeiro eu vou explicar. Quando eu dou ok, olha que apareceram 3 planilhas: relatório de respostas, relatório de sensibilidade e relatório de limites, que eu vou explicar para vocês, é o que eu vou fazer. Esse daqui foi o original de planilha, que eu vou colocar aqui no início, né? Vai ficar mais fácil de ver. Quiser. E esse daqui foi o original. Tá aqui. Então, bom, aqui é o resultado que a gente encontrou pelo solver, e ele gerou esse relatório. Esse relatório, vocês vão ver que eles vão ser úteis. Esse primeiro é o mais simples, é o mais natural. Ele mostra o resultado gerado pelo solver, que a gente já tem aqui, mas ele mostra nesse formato aqui. Esse relatório de resposta, o que ele faz é o seguinte: ele dá a célula onde a gente botou, que para a gente não interessa isso daqui, né? Se fosse fazer alguma programação, a partir daí a gente podia usar. Mas o que ele está dizendo é o seguinte: olha, o lucro total foi 7. Aqui. Isso. O lucro total, o valor original foi 7. Vocês lembram que quando a gente montou o problema, que eu botei um aqui e um aqui, como eu sempre faço, um aqui e um aqui.
resolver esse tipo de problema, aí aqui o objetivo deu 7, né? 7. Quando eu resolvi com o solver, aí ele passou para o valor real, né? Quando eu resolvi aqui com o solver, aí ele deu o 15. Esse relatório aqui, o que ele diz é o seguinte: o lucro total, que é o resultado da função objetiva, tá? Aqui ele chama célula objetiva, que foi maximizar, o valor original, antes da otimização, estava 7. Daqui ele disse por dizer, não muito importante para a gente, não. Se eu tivesse botado 0 lá, ia aparecer 0. Esse daqui é que é o valor otimizado, é o lucro otimizado, quer dizer, o maior lucro que a gente conseguiria ter, né, era se a gente fabricasse essa quantidade aqui dos produtos, isso daqui geraria esse lucro daqui, e atender às restrições exatamente, como a gente já sabe interpretar. Aí esse relatório, ele mostra aqui também quais são as células, variáveis, que era x1 e x2, né, que eu usei x1 e x2, que são esses valores que estão aqui, que eu denominei x1 e x2, ele bota no relatório o que eu colocar ali, x1 e x2, que podia ser número de produto do tipo 1, produto do tipo 2, sei lá, o nome que a gente colocar, ele vai aparecer aqui. O valor original também, lembre que a gente começou colocando 1 e 1 aqui, então ele aparece aqui, valor original, que não tem muita importância, o número que eu colocasse aqui. Tá? O valor final é que é o resultado. Então, vocês vão ver que só com essa planilha, a gente tendo só essa planilha, a gente analisa o resultado e vai poder fazer mais coisa. Claro que ela dá a mesma coisa que a gente já tem nessa daqui, mas vocês vão ver a utilização dela, como ela vai ser importante, porque eu vou ficar mexendo nessa daqui, e essa daqui vai ficar fixa. Então, essa daqui foi a planilha que eu encontrei os resultados originais. Então, está me dizendo que o valor da variável x1 foi esse, 1,57, o outro 3,71. Foram os valores que eu encontrei. Tá aqui. Tudo bem, né? Até aí não tem. Número inteiro, ele não está dizendo que é inteiro, senão ele dizia, se eu tivesse marcado que essa variável era inteira, ele indicava aqui que era inteira. Não, ele está dizendo isso daí é uma representação dele para dizer que é qualquer número. As restrições do problema, ele está, as restrições, vocês lembram que foram de horas e de insumo. Horas foi o 10 e o 9, e esse daqui foi o calculado, aquele valor que, quando eu multiplico esse por esse, mais esse por esse, deu 10, né, que bateu com ele. Esse por esse e esse por esse, deu 9. Então, são, aqui, desse lado, é o que eu calculo, que eu geralmente chamo de total. Ele tem um nomezinho um pouco mais sofisticado para isso. Eu sempre chamo de total o valor que a gente calcula para a restrição. E a restrição em si, que é o valor mesmo o valor que a gente tem, a limitação, eu chamo de restrição. Então, esse daqui eu chamo de total, que a gente calcula, e aqui chamo de restrição. É a nomenclatura que eu tenho usado. Ele chama um pouco diferente, né, como a gente vai ver depois, mas ele está dizendo, olha, as restrições foram de horas e insumo. Ele botou aqui horas total, insumo total, que ele colocou aqui horas e viu que estava calculando nessa coluna aqui de total. Então, o valor da célula, né, a célula F6 e a F7, é que se refere à restrição para ele. F6 e F7 foi o que a gente calculamos que foi o valor da restrição. Então, e aí ele diz que a restrição foi do tipo menor ou igual, que a gente usou no solver, quando a gente botou tal menor do que, aqui, no solver, quando a gente colocou que essa F6, essas duas daqui, da coluna F, tinham de ser menores do que a G. Vocês lembram isso daí, né?
Então, ele está. Então, esse primeiro relatório de resposta, ele não quer dizer muita coisa, não. Ele quer dizer, ele mostra o resultado no formato aqui dele, do solver, que diz coisa que a gente já sabe. O que ele colocou aqui a mais, que também não interessa nem muito, é esse valor original, que foi em função daquele 1 que a gente usou aqui. Mas isso não vai ser importante, não. Aqui ele mostra, vocês vão lembrar, o quanto a gente, o que ele chama aqui do total de horas gastas. Foi o total de horas consumidas com aquele produto e o insumo total consumido. Então, ele mostra isso aqui, que a gente já tem, isso daqui corresponde a essas duas células daqui. Bom, então esse relatório aqui não tem muita utilidade, não. Esse daqui é que a gente vai começar. Então, eu vou colocar aqui, eu tinha aqui, vou colocar aqui, vou exibir essa planilha, claro que vocês têm. Eu passei para cá, porque isso daqui vai ficar fixo, para toda vez eu não ficar olhando esse relatório de resposta, ou ficar mexendo aqui em algumas coisas, quando a gente começar a análise de sensibilidade. Eu passei para cá fixo o objetivo, o lucro máximo, que foi esse daqui, passei para cá, fixo. Os valores de x1 e x2, botei aqui fixo, para a gente ver. O total das restrições, esse daqui, o total de horas gastas, que foi 10 e 9, né? Isso daqui é as restrições, eu não coloquei, porque a gente tem elas aqui, podia até ter colocado aqui. O total das horas, esse 10 e 9, folga das horas, que é a diferença, a gente já viu isso, a folga é a diferença entre o que eu tenho disponível e o que eu usei. Se eu tivesse usado 8 horas, se eu tivesse gasto 8 horas aqui, a folga seria de 2. Mas aqui a folga foi de 0, como vocês estão vendo, eu coloquei aqui. Tanto para horas como para insumo, a folga foi 0. Isso daqui eu não considere agora, não. Daqui a pouco a gente vai falar disso bem. Agora vamos para o relatório de sensibilidade. Primeira coisa que eu não falei e que é importante a gente saber, nós estamos estudando nós vamos estudar análise de sensibilidade. O que é que isso significa? É o mesmo conceito que existe na economia e nas outras ciências, nas finanças. A análise de sensibilidade é o seguinte: de quanto varia a resposta, por exemplo, o resultado da função objetivo ou o resultado da restrição, em função de variação que a gente dá sobre as variáveis que influenciam aquela resposta. Por exemplo, a resposta que a gente tem aqui, que é o lucro, né? A resposta que a gente queria aqui era o lucro, queria esse resultado daqui, o lucro. Então, a análise de sensibilidade é um estudo que permite a gente dizer, e se eu tivesse, no lugar de ter um lucro de 5 para o produto 1, o lucro fosse de 3, de quanto é que variava a função objetivo? E quanto variavam as restrições aqui, esse cálculo aqui? De quanto variava isso. Então, análise de sensibilidade é só isso, é você saber de quanto varia aquela variável que você considera mais importante, que aqui nos programas de programação linear mais importantes são o resultado da função objetivo, que é maximizado, que é otimizado, e também os resultados que nós temos aqui das variáveis, né? E também, e é importante, o quanto a gente usou de insumos para restrições. Então, a análise de sensibilidade é de quanto essas coisas que nos interessam, que são respostas da programação linear, de quanto essas coisas variam quando a gente faz variações, por exemplo, no lucro por produto, nas horas consumidas, faz variação nas restrições. Por exemplo, se eu tivesse, por exemplo, fazer aqui só para vocês verem, se eu tivesse, no lugar de 10 horas, eu tivesse
por exemplo, 10, no lugar de 10 horas, eu tivesse aqui 36 horas, por exemplo, isso daí deve fazer um efeito sobre o resultado. E a gente vai ver depois a importância disso. Por enquanto, vocês não, eu não estou mostrando não, para não juntar muita coisa, mas se eu, por exemplo, a restrição, que era 10 horas, ela passasse para 36 horas, por exemplo. Aí, quando eu resolvesse pelo sogro, ele ia me dizer: olha, eu continuo a não ter folga. Se eu tivesse essa, se, minha, se meu tempo, minhas horas disponíveis passassem de 10 para 36, né, a minha função objetivo ia para 45, eu só precisava produzir o produto 1, não precisava o produto 2, e as minhas restrições agora, o uso dos insumos seria esse, 36 e 9, no lugar de 10 e 9 que eu tinha antes. A análise de sensibilidade é isso, é você saber o que acontece com algumas coisas, como, por exemplo, com o objetivo, com o gasto que você fez dos insumos e com as variáveis, quando você faz variação em outras coisas. Aí vocês poderiam me perguntar com toda a razão, e para que é que isso daí serve? Eu disse, espere um pouco, espere pela próxima aula, para a gente ir por etapas. Eu primeiro estou mostrando como é que a gente interpreta essas coisas que estão, esses parâmetros que vêm nesses relatórios aqui, né? A gente primeiro vai interpretar esse parâmetro. Depois eu vou dizer a utilidade disso. E tem muita utilidade na área de gestão. Mas o que eu estava dizendo era o seguinte, eu estava explicando aqui para vocês, isso daqui era o valor original, né, que a gente tinha, que era esse daqui, lembra? Né? A análise de sensibilidade, o que ela é, para que ela serve? Ela serve para a gente ver quanto aquelas variáveis de resposta, ou seja, aquelas variáveis que nos interessam, de quanto elas variam a cada vez que eu faço variação em outras variáveis, outros parâmetros que são relacionados a ela. Como, por exemplo, se eu variar aqui os lucros, que a gente chama aqui os coeficientes da função objetivo, de quanto a função objetivo vai variar. Né? Se eu variar aqui as restrições, de quanto isso daqui vai variar. Por exemplo, a gente mostrou que quando eu variei a restrição de 10 para 36, o lucro passou para 45. Né? Continuou a não ter folga, não teve folga, e os valores, eu precisava, ela mudou, em vez de eu produzir 1,57, eu produzi 9 de um e 0 de outro. Então, para que isso serve? Eu mostro, só vocês terem um pouco de paciência, que a gente vai já dar dicas hoje. E a partir da próxima aula a gente vai ficar praticando isso daí e vai resolver. Né? Bom, então, esse relatório, esse segundo relatório, que é o relatório de acessibilidade, eu diria que é o mais importante, esse e o último aqui. É porque a gente olhando para ele, a gente pode tirar conclusões sem precisar calcular, fazer nenhum cálculo de novo na planilha, como eu vou mostrar. Isso daqui é ela original, esses valores aqui são fixos. Isso daqui está dizendo o seguinte, esse relatório de sensibilidade, que é o mais importante, ele se divide em duas partes. Essa primeira aqui, que ele chama de células variáveis, essa parte aqui permite que a gente veja as variações que acontecem na função objetivo e nas restrições quando a gente altera os coeficientes da função objetivo. Quais são os coeficientes da função objetivo? A função objetiva é essa do lucro, que é 5 vezes isso, mais 2 vezes isso, que dá esse lucro total. Esse 5 e esse 2, eles são chamados de coeficientes.
Então, esse relatório de sensibilidade, nessa primeira parte que a gente está vendo, a gente está tratando só dessa primeira parte aqui, né? É só dessa parte, vamos começar por essa daqui. Então, só para marcar que é o que a gente está tratando agora. Então, essa parte aqui, ela mostra, e primeiro vamos ver aqui o que é que ela tem, e ela mostra, já adianto, se a gente variar o coeficiente da função objetivo, que era 5 e 2, como vocês lembram, 5 e 2, os originais, se eu aumentar esse 5, lembre que esse 5 representa o lucro do produto 1 e o 2 representa o lucro do produto 2. Se eu aumentar esse coeficiente até 2,9, vocês vão ver que vai acontecer sempre um tipo de coisa. Agora, se chegar a 3, já muda o cenário. Mesma coisa, se eu mexer com o coeficiente, esse 2. Esse 2 vocês veem que é o lucro do produto 2. Se eu aumentar ele até 8 unidades, ou seja, ele passar para 10, eu vou mostrar o que acontece aqui. E a mesma coisa se eu reduzir. Se o lucro por unidade reduzir de 4 unidades, passar para 1, vocês vão ver que vai acontecer alguma coisa que esse relatório aqui já está dizendo. E se ele reduzir, se esse outro reduzir até de 0,75, vai acontecer alguma coisa. Então vamos logo começar interpretando. Esse x1 e x2 são os valores originais que a gente calculou. Olha que são esse x1, x2, 1, 5, 7, 14, 3,7143. São esse daqui, 43 está aqui. Eles são os valores originais que a gente está lá. O que esse relatório aqui está dizendo é o seguinte: vamos pegar, vamos trabalhar, essa primeira parte se refere só a esses dois coeficientes. Então ele diz, olha, você pode aumentar até quase 2,9 esse primeiro coeficiente, um de cada vez. Se eu pegar esse 5 e passar ele até para 7,9, aumentar de ponto de 1 para 6, 7, 8, né? No máximo eu aumento até 7,9. Aí vamos ver o que é que acontece. Então aqui está dizendo, mostrando uma faixa que eu posso trabalhar esses coeficientes, esse 5 e esse 2. Então vamos fazer. Aqui ele está dizendo que é permitido eu aumentar até 3. Vamos ver o que acontece. Então, se eu pegar esse 5, em vez, como ele disse que eu posso aumentar até 3, veja, eu vou subir ele uma unidade. Né? Está dizendo que eu posso aumentar até 3. Aí a gente vai ver o que acontece. Eu vou subir uma unidade, ele, claro, ele vai passar aqui para 6. 6. E aí eu vou calcular, não vou passar. Aqui, resolver aqui. Então vamos comparar aqui. Quando eu passei esse lucro unitário aqui para 6, olhe que a minha função objetivo aumentou de uma unidade. Porque aqui o lucro era 5 por unidade, aí quando multiplicava, dava aquele 15 e alguma coisa. Quando eu aumentei de uma unidade, ele passou para isso. Até aí tudo bem, mas ele não está dizendo nada. Mas o que a gente observa é o seguinte: eu aumentei o lucro unitário para 6, a função objetiva aumentou. Mas olhe que a restrição continuou e continuou sem folga. Aqui. Quando eu passei essa variável, o coeficiente só desse daqui, de 5 para 6, vejam que os valores das variáveis se mantiveram iguais, 3,7143. Eu resolvi com solver. Aqui podia ter mudado, mas ele não mudou. Os valores ficaram os mesmos. Né? E também as restrições ficaram as mesmas. Se eu aumentar isso daqui
de 6 para 7, quer dizer, subir 2 unidades, 6 para 7, e resolver o solver, veja que ele mantém os mesmos resultados, 3,7. Então, se eu consigo ter um lucro unitário nesse produto, em vez de 5, 7, né, o resultado vai ser o mesmo. A quantidade de produtos que eu devo produzir é a mesma, não vai haver alteração aqui nas restrições, né, e não vou ter folga, eu vou usar meus insumos totalmente. Se eu pegar, a gente viu aqui nesse relatório que ele está dizendo aqui, se eu pegar esses 5, que é isso que eu estou trabalhando, eu posso aumentar até 3. Vamos ver o que acontece se chegar no 3. Não vou chegar no 3, não, agora. Vou chegar em 2,9. Então, antes era 5. Eu vou até aumentar ele 2,9 unidades. Então, ele passa para 7,9. É 7,9. Quando solver, vejam que aqui os valores, as duas variáveis são a mesma, a restrição não muda. O objetivo muda, porque como eu aumentei o lucro unitário, né, o objetivo, a função objetivo muda só por conta desse aumento que eu dei no lucro unitário. Agora veja o que acontece. Ele me disse aqui, o relatório, disse que eu posso aumentar até 3. Eu tinha 5, então, dizer que eu passe para 8. 5 e 3, 8, que eu passe para 8. 8. Aqui mudou. Aí vou usar o solver para ver o que dá. Então, mudou aqui totalmente. Aqui, veja só, se eu passar de... Se eu chegar a 3, eu posso pegar esse coeficiente aqui, que no caso é o lucro unitário, eu posso aumentar até qualquer valor antes de 3, como eu fiz 2,9. Vocês viram que não mudou nada, o resultado continuava esse daqui e esse. Só mudava a função objetivo, que ela muda. Né? Agora, se eu chegar a 3, como eu botei agora, se eu aumentar 3 pontos, 3 unidades, era 5 passar para 8, o que aconteceu? Ele mudou aqui a variável x1, o número que deve produzir do produto 1. O 2 ele não produz nada, ele mudou aqui para nada. Agora, a restrição ele consegue atender, mas agora havendo folga. Então, com essa solução, ele consegue atender, mas agora existe folga. Ele deixou de usar, isso aqui pode fazer uma diferença, ele, em vez de usar todos os insumos, 10 horas ele usou, as 10 horas. Mas esses insumos, ele não gastou as 9 que ele tinha disponível. Ele só usou 2,5. 2 unidades e meio. Então, ele economizou, ele ficou com uma folga de 6,5. E aí, gerencialmente, vamos ver agora, antes de ver gerencialmente, vamos supor, então, olhe que nesse relatório aqui, o que ele fez foi isso, o importante aqui, esses valores são os originais. O que isso daqui está dizendo para a gente é que eu posso aumentar esse coeficiente 5 para qualquer valor antes de 3, menor do que 3, ele não pode ser 3, mas eu posso aumentar esse valor daqui para qualquer valor menor do que 3, e isso não vai alterar as respostas, não vai alterar as restrições, como a gente viu. Agora, quando eu chego a 3, como a gente acabou de ver, quando eu subi, aumentei 3 unidades, quando aumentei 3 unidades, que ele passou para 8, mudou a resposta mudou,
ele só vai precisar usar uma variável, né? E não está usando todos os insumos. A mesma coisa, vamos supor, se reduzisse. Aqui ele fala, é permitido aumentar, e aqui permitido reduzir até 4. Né? Mas só que qualquer coisa antes de 4. Então vamos olhar aqui. O original era 5, que é o que a gente tinha aqui. Eu vou usar o solver original, que volta aqueles valores originais que a gente tinha aqui. O que ele está me dizendo, está dizendo que eu posso reduzir esses 5, tudo que a gente está falando aqui, se está relacionado a esses 5 primeiro, depois a gente vai para essa, é uma variável de cada vez. Então, o que ele está dizendo é que eu posso reduzir também. Eu posso reduzir, em vez de ter 5, eu posso reduzir de 1 unidade. Então, posso ficar com 4. Vai reduzir a função objetivo, que o lucro unitário diminui, vai reduzir com certeza. Mas vamos ver, quando eu passar o solver, que eu quero ver. Continua, olha aqui o resultado das variáveis, eu mexi aqui na função objetivo, reduzi o custo, reduzi o lucro, os valores aqui foram os mesmos e a quantidade de horas gastas e os insumos também gastos também ficaram iguais a restrições, atenderam a restrições e não houve folga. Bom, a gente viu que aconteceu isso. Da mesma forma, eu posso reduzir até 4. Eu não vou reduzir, eu vou reduzir 3,9. 3,9. Então, tinha 5 aqui. Né? Tinha 5. Eu vou tirar 3,9, vai ficar 1,1. Então, eu vou considerar o lucro de 1,1. Pela lógica que está aí, é de se esperar que não aconteça nada, que a solução não mude. Né? Só a função objetivo que deve reduzir. Mas quando eu resolver com solver, veja que a solução continua a mesma. Né? O lucro diminuiu, mas a solução continua a mesma, as restrições continuam atendendo igual. Mas agora, se eu reduzir 4, exatamente 4, até R$4, que a gente está falando aqui de lucro, né? Tudo isso se refere a isso daqui. Antes tinha 5. Se eu reduzir 4, ele passa para 1. Vamos ver o que acontece. Se eu rodar o solver, a gente está vendo que a função objetivo reduz para 9. Aqui mudou. Ele zera uma variável e passa a fabricar só de uma outra. A melhor solução que ele encontra, né? Se eu reduzir esse lucro unitário até 4 unidades, a melhor solução que ele encontra é fazer 4 unidades e meia dessa daqui, né? E nesse caso vão sobrar insumos aqui. E além disso, se eu reduzisse, por exemplo, essa daqui eu não posso reduzir. Se eu botasse aqui um lucro de 0,2, por exemplo, reduzisse ainda mais, o que é que deveria acontecer? Se eu coloco um lucro de 0,2, aí vejam o que vai acontecer. Essa solução aqui não muda, fica o resto da vida, isso daí, fica o resto da vida, e fica eu atendo a função objetivo, minha função objetivo fica fixa, e eu atendo a restrições, só que agora vou ter folga em algumas variáveis. Por exemplo, então, se meu lucro unitário aqui, que era de 5, começou com 5, fica 0,1, o lucro unitário baixou muito, veja que minha função objetivo, nada vai mudar. Ela continua 9,
continua fabricando 0 e 4,5, desse jeito. Então, a gente pensando aqui, o valor original era esse, 5. É o lucro por unidade do produto X1. E 2 é o lucro por unidade do produto X2. Então, esses 5, aqui, né? Quando eu, olhando aqui nesse relatório, quando nesse caso, como um problema é de maximizar o lucro, é mais interessante quando a gente olha aumentar, né? Que a gente quer ver o quanto o lucro aumenta. Então, a gente viu que se eu aumentar, eu tenho até esse lucro unitário, se eu conseguir aumentar esse lucro unitário para mais, não 3 unidades, mas bem pertinho, 2,9, por exemplo, ele passar para 7,9, ele passar para 7,9, o que é que acontece? Quando a gente resolve aqui, a gente vê. A gente consegue ter, se eu tiver um lucro unitário até 2,9, eu atendo às restrições, não estou usando todos os recursos, não tenho folga e tenho maior lucro. Aí, para que é que serve isso daqui? Vamos ver, é o principal questão da gente. Para que é que serve isso daí? Eu posso dizer que é o seguinte, vamos supor, fiz um problema de programação linear, aí com isso daqui, esse relatório me diz o seguinte, olha, se eu aumentar o lucro unitário, que isso daqui sempre está se referindo, nesse caso aqui, é sempre a esses coeficientes. Essa parte aqui de cima do relatório se refere sempre a esses coeficientes aqui. Então, a gente está se referindo sempre a esses coeficientes. Eu posso, que no nosso caso, representa o lucro unitário, né, esse aqui, que começou com 5 e 2. Esse relatório está dizendo, sem a gente fazer conta nenhuma, sem precisar fazer isso que eu acabei de fazer para vocês, olhando aqui, diz, olha, eu posso aumentar meu lucro unitário, se eu conseguir aumentar meu lucro unitário com até 2,9 unidades, sem chegar em 3, os valores das variáveis, elas se mantêm os mesmos. O resultado que foi encontrado aqui, nesse relatório, 1,57, 3,71, ela se mantém o mesmo. Eu posso, se eu conseguir ter um lucro unitário maior, eu vender essas peças com um lucro maior, eu consigo aumentar a minha função objetivo, consigo ter essa mesma solução daqui, né, e atender às restrições sem folga, do jeito que foi logo no começo. Então, ele serve para isso daí. É importante por quê? Porque eu sei que se eu botar aqui 7,9, se eu conseguir um lucro unitário aqui, eu vender mais caro ou conseguir reduzir o custo da venda dessa peça aqui, eu consigo ter um lucro maior, atendendo às restrições sem ter folga. Agora, aí digamos que o gestor diz, não, mas eu prefiro ter um lucro menor, mas ter uma folga com esses insumos que eu coloquei aqui. Não quero usá-los todos, eu quero ter uma folga. Por exemplo, se ele quisesse isso. Se ele quisesse isso daqui, ele olhava aqui, aí ele dizia, bom, basta que eu aumente meu lucro, eu aumente meu coeficiente aqui, esse 5, eu passe de 3 para cima, para qualquer valor. Por exemplo, se eu conseguir aumentar o lucro de 8, o lucro unitário de 8, vejam como aqui a gente já fez. Se eu aumentar, se passar de 8, meu lucro aqui, vai ser sempre isso. Eu tenho de fabricar, eu não vou fabricar nenhuma peça de X2, basta eu fabricar de X1. E vai sobrar insumo. Aqui, o que ele diz é isso. Né? E, principalmente, e se em vez de meu lucro aumentar
para 1.000, eu consigo um lucro de 1.000 por peça, claro que meu objetivo aqui aumenta, mas ele está dizendo isso, que a solução continua a mesma, aquele 2,5 e 0. Atendi do mesmo jeito a quantidade de horas gastas e a quantidade de insumos foi esse, ficando com a folga. Então, resumo, para a gente. Essa era a minha situação original. Eu tenho um lucro unitário de R$ 5 para o produto X1 e R$ 2 para o produto 2. Eu sei que eu posso aumentar esse lucro até 7,9, quer dizer, 2,9. Com isso daqui eu atendo às restrições e encontro meu lucro máximo aqui. Então, o resumo da ópera aqui, aqui. Primeira coisa, o empresário, qual o lucro máximo que eu posso ter usando a mesma quantidade de recursos? Se ele quiser saber isso, ele sabe que o lucro máximo, se ele quiser mexer na função objetivo, basta que ele pegue esse coeficiente aqui e aumente até qualquer coisa antes de chegar a 3, 2,9, por exemplo. Ele aumentando qualquer coisa antes de chegar a 3, o lucro dele aumenta, por exemplo, 7,9, o lucro dele aumentou, lembra que era 15, passou para 19, e a solução, o resultado é exatamente o mesmo, e atendeu a mesma quantidade. Então, a primeira utilidade disso é que eu sei que se eu aumentar isso daqui de 3 ou diminuir até perto de 4, eu tenho uma variação na função objetivo. Se eu aumentar esse daqui até perto de 3, eu tenho um aumento no lucro. Se eu diminuir isso daqui, já que isso aqui é um lucro unitário, se eu diminuir isso daqui, eu vou ter uma redução no lucro. Então, ele pode saber também até quanto eu posso reduzir nesse lucro unitário para que eu reduza o lucro. Na prática, eu acho que ninguém vai querer saber disso. Nenhum empresário que tenha juízo vai querer saber de quanto ele deve reduzir o lucro unitário para reduzir o lucro total dele. Ninguém quer isso daí. Quando é com custo, se a gente estivesse trabalhando com custo, é que em vez de lucro aqui, a gente ia trabalhar com o custo. Então, a gente ia querer reduzir o custo. Então, o que esse relatório dá, o principal dele está aqui nesse canto aqui. Está aqui nesse canto. O que ele diz é, eu pegando o coeficiente, está aqui, o coeficiente da função objetivo, está escrito aqui, que são 5 e 2. Eu posso aumentar até perto de 3, e reduzir até perto de 4, que não muda a solução e faz aumentar o lucro. A mesma coisa com esse x2, por exemplo. x2, ele está dizendo, o coeficiente da função objetivo é 2. Ele pode aumentar até perto de 8. Então, vamos olhar aqui. Voltar para o original. Ver a situação original. É isso que é análise de sensibilidade. Eu estou fazendo variações em cima desses coeficientes e vendo o que acontece com o lucro total e com as restrições. Veja se vocês perceberam, se estão entendendo o que é isso. Deixa eu mostrar esse outro, que aí eu abro para eventuais dúvidas aí que vocês queiram, alguma pergunta que queiram fazer. A mesma coisa com esse outro coeficiente, que representa o lucro unitário do produto 2. Então, esse relatório está me dizendo, olha, aqui, vamos concentrar aqui no produto 2. Eu posso aumentar até perto de 8 e não deve mudar o resultado. Então, vamos lá. Perto de 8. Ele era 2.
Se eu botasse 8, ficava 10. Então, eu vou botar 7,9. Então, isso daqui vai ficar 9,9. Aumentar isso. O lucro aumenta bastante, né? Vamos ver aqui. Então, olhe que a solução continua a mesma, o lucro aumentou muito, né? Quando eu coloquei isso daqui, cheguei a está dizendo permitido aumentar até 8, até um pouquinho antes de 8. Quando eu boto 8, vamos ver o que acontece. Então, quando eu boto 8, aqui, eu tinha 2 e 8, 10. Seria 10. Quando eu coloco 10, o lucro aumenta, mas a solução já não é a mesma. Olha, ele mudou. Ele deixou de produzir o X1, passou a produzir só o X2 e passou a haver folga. Então, essa informação aqui é importante porque ele está dizendo também que no caso desse coeficiente da função objetiva associada ao produto 2, que representa o lucro unitário do produto 2, ele pode aumentar esse coeficiente até perto de 8 e ele aumenta o lucro. E vejam que aqui teve uma coisa importante também. Isso daqui era do jeito que estava, era 5 e 2. Né? 5 e 2 esses coeficientes. Daí que eu sei, eu olho aqui e vejo que eram os coeficientes da função objetiva, não, aqui não tem, eram 5 e 2 que eu tinha, situação original. 5 e 2. Então, aqui era a situação original, que eu tinha um lucro de 15, alguma coisa. Vocês viram que quando eu fui para esse primeiro coeficiente, esse 5, o lucro unitário da variável x1, né, que eu aumentei até perto de 3, ele aumentou o lucro, que fui para 19 alguma coisa. Esse daqui, quando eu aumentei até perto do que ele permitia, que foi 7,9, até perto de 8, o lucro aqui aumentou e aumentou mais. Ali, então, o empresário, ele olhando para isso daqui, ele pode saber que ele aumentando, ele pode mexer nesses dois coeficientes, um de cada vez, né? Ele mexendo nesse primeiro, ele aumentando esse daqui até perto de 3, o lucro dele aumenta. E ele aumentando esse daqui até perto de 8, o lucro dele aumenta. E aqui aumenta mais. Quer ver? Quando a gente bota esse daqui até perto de 8, se fosse 8, aqui ficava 10. Está 9,9, 7,9, que é aqui fica 9,9. Então, aumentando aqui, se eu vario aqui, ele passa, a solução não muda e ele fica com isso. Então, é uma informação importante para saber que, mexendo nesses coeficientes aqui, ele consegue aumentar o lucro dele sem alterar a solução, sem alterar a solução inicial dele. Então, o principal objetivo disso daqui, que a gente consegue ver, essa primeira, é qual o lucro máximo que a empresa pode atingir usando a mesma quantidade de recursos. Veja que não mexeu aqui nas restrições, e não mexeu no resultado. E aí, deixa eu ver aqui o chat, se tem alguma coisa. Só bom dia. E aí eu queria saber de vocês se está entendido essa primeira, essa análise de sensibilidade feita sobre os coeficientes
da função objetiva, ou seja, sobre o lucro unitário. Essa que a gente fez, isso é análise de sensibilidade. Esse primeiro que nós fizemos é em cima dos coeficientes da função objetiva. E aí, com esse relatório, só com esse relatório aqui, sem a gente ter mais nada, a gente olhando aqui, nessa parte de cima, isso daqui está dizendo, a gente aumentando esses coeficientes desses valores aqui, a gente faz o lucro se alterar para mais ou para menos. Se eu aumentar, eu aumento o lucro. Se eu reduzir, eu reduzo. Mas dentro dessa faixa, 5 mais 3, 8, 5 mais 4, reduzir, 5 menos 4. Então, de 1 a 8, eu tenho aqui, eu consigo aumentar o lucro, né? Até perto disso daí. Isso daí é que é análise de sensibilidade. A ideia da análise de sensibilidade é essa daqui. Veja se, vejam vocês se entenderam aí essa lógica, e se a gente quisesse saber, por exemplo, de quanto, a partir de quanto o resultado iria alterar para ele não deixar de atender às restrições. Então, o que a gente acabou de mostrar com esse relatório foi isso daí. Por exemplo, se ele sair dessa faixa do aumento de 3 e da redução de 4, né, então a solução deixa de ser essa daí, e ele não está usando mais as restrições sem folga, né? É isso daqui que esse relatório diz. Vejam aí se isso daí ficou claro para vocês, se tem alguma dúvida, porque depois a gente vai fazer exercício em cima disso. A ideia é a seguinte: hoje eu estou mostrando o que a gente pode dizer, a teoria, né? Até agora estou conseguindo acompanhar. Ok, Simon, qualquer coisa é só dizer. Então, o que eu estou fazendo? Eu estou mostrando a teoria, se é o que a gente pode chamar de teoria, né? Que é mostrar o que esse relatório significa. É isso daí. E depois eu vou aplicar isso daí em alguma situação, em várias situações ligadas à programação linear, né? Professor, Pois não. mas é proporcional, certo? Porque, tipo assim, se eu aumentar o x1 para 7, não, x1 para 7,9 e o x2 para 9,9, a solução continua sendo a mesma, mesmo se eu aumentar mais ainda. Veja só, Ilana, uma boa pergunta essa daí. É que eu não falei no início, mas esses relatórios aqui, eles mostram essa variação, tem de ser um a um. Não são os dois ao mesmo tempo, não. Por exemplo, ele não está dizendo o que acontece, ele só está dizendo que se eu aumentar uma variável e deixar a outra, né, as soluções permanecem. Ele não diz que se fizer as duas ao mesmo tempo, também vale. Por exemplo, se eu passar de 5 para 6, e esse 2 que eu posso aumentar até mais um, né, se eu fizer isso ao mesmo tempo, ele não está garantindo. O que esse relatório, essa parte de cima, garante é que se eu fizer um de cada vez, aumentar até 2,9, a solução se mantém. E depois fazer com esse, mantendo esse primeiro constante, é um de cada vez. Aí garante, como eu mostrei. Agora, ele não garante, por exemplo, se eu passar aqui, vamos dizer, esse 5 para 7,9 e esse 2 para 9,9, por exemplo, ao mesmo tempo. Então, se eu passar esse daqui para 7,9, ver o que acontece. Aquele relatório não garante isso.
Vamos olhar aqui. Aqui, nesse caso aqui, ele ficou. Os dois aumentaram o lucro e a solução ficou a mesma, ficou. Não sei se em todas as decimais. Vamos ver, agora eu passando esse daqui para 8 e esse daqui para 10. Saindo daquela faixa. Vamos ver o que é que vai acontecer. Fazendo os dois ao mesmo tempo, vocês viram, quando eu fazia um de cada vez, o resultado mudava aqui. Mas eu fazendo os dois ao mesmo tempo, eu posso chegar até 3 e o outro eu posso chegar até 8. Se eu fizer um de cada vez, eu só posso chegar até perto de 3 e esse outro até perto de 8. Eu fazendo os dois aqui. Agora vamos ver o que acontece se eu sair dessas faixas daqui, de somar 3 aqui e somar 8, ao mesmo tempo. Somar 3 e somar 8. Então, se eu botar 9 e botar 11, por exemplo. Então, vamos ver. Sair esse resultado, 1,5714, aparentemente ele é o mesmo, mas nas decimais, por isso que eu botei uma quantidade aí grande de decimais, pelas decimais, aqui a partir de um certo ponto, ele pode estar variando, né? Então, o que o relatório garante é que eu trabalhando de cada vez, um de cada vez, eu continuo eu atendo dentro daquela faixa. Deixa eu ver aqui. Se eu pegar esse lucro aqui, sensibilidade, permitido aumentar até 8. Eu tinha aqui, isso daqui era 2, o original era isso, né? 2 e 5. 2 e 5. Então, o que ele garante é eu alterar um de cada vez, nesse daqui, aí ele garante que a solução vai ser a mesma toda, porque aqui no Excel, como a gente está utilizando o Excel, o Excel está utilizando com todas as decimais. Quando a gente está trabalhando com cada um de cada vez, como o relatório manda, então a gente garante que os valores vão ser esse daí o tempo todo, que a gente vai aumentando, aumentando, aumentando. Agora, quando a gente mexe nos dois ao mesmo tempo, esse valor aqui pode mudar e deixar de ser esse mesmo. Então, por exemplo, supor que esse daqui passasse, o lucro pode ser, passasse para 10, saísse daquela faixa, 538, e esse daqui se mantivesse, desculpa, esse daqui saísse também, 8 e 2, 10, ele passasse para 16. Então, vou rodar o som. Aqui ele continuou aparentemente com a mesma solução e com alguma variação aqui dentro, lá pelas decimais. É uma coisa aqui que não é perceptível, né? Agora, vamos supor que eu altere isso daqui para 40, 30, os dois ao mesmo tempo. Ele coloca esses valores aqui originais,
atendendo a restrições, só que aparentemente são os valores originais, né? Ele, por dentro, pode estar havendo variação entre eles. Agora, como eu lhe disse, o que ele garante é que você fazendo de cada vez uma variável de cada vez, aí você tem esses valores exatamente iguais em todas as situações. Por exemplo, nesse caso aqui, que é com poucas variáveis, essas funções aqui são essas funções. Peraí, aqui tem uma, aqui não está. Ok, tá. Aqui, esses valores aqui, por conta desses valores, pode ser que ele tenha atendido quando eu vario os dois parâmetros ao mesmo tempo, né? Mas o que ele garante é cada variável, uma de cada vez. A sua pergunta tinha a ver com o fato de manter a proporcionalidade desses valores, era isso, Ilana? Sim, se os dois aumentarem, né, por serem proporcional, vai continuar a mesma solução. Era essa a minha questão. Ah, sim, vai. Nessa situação aqui vai, porque a gente está trabalhando aqui com esse valor linear, eles sendo proporcionais, vai continuar. Mas se a gente tivesse algum problema onde, tipo aquele que a gente precisava dividir pelo percentual, para saber a quantidade de café que tinha dentro, em relação ao total, aí isso daí poderia fazer uma diferença, porque aí não era mais linear as soluções, os resultados não iam mais ser linear. Então, mantendo aqui a mesma proporção, tudo bem. Né? Esses valores, o lucro aumenta e esses valores aqui são os mesmos. Né? Nesse caso, sim. Agora, é possível também, vou voltar para cá, o 5 e o 2. É possível também, deixa eu resolver ele aqui para ficar. Aqui nós fizemos com relação a a função objetivo. Agora, se digamos que a gente vai fazer análise de sensibilidade em cima da restrição, aumentando a restrição para ver o efeito sobre os resultados. Então, no caso aqui, nesse primeiro, a gente concluiu que, nesse caso, você variando esses coeficientes de lucro dentro de uma faixa, de uma determinada faixa, você aumenta o lucro, claro, e mantém o mesmo resultado. Agora, com relação à restrição, essa segunda parte aqui do relatório, ele diz o seguinte, primeiro vamos ver aqui uma coisa de terminologia que o Excel usa, essa restrição aqui, lateral, RH, quer dizer, right hand, mão direita. Então, isso daqui é o seguinte, ele chama também essa parte dessa restrição de vou botar aqui o nome, RHS, que é o que a gente chama de restrição. Vou botar aqui embaixo. E essa daqui, que é onde a gente calcula, que eu tenho chamado de total, ele chama de left hand side. Então, é como se ele chama isso daqui, esse que a gente calcula, esse total no uso dos insumos, de mão esquerda, e chama isso daqui onde fica a restrição mesmo, mão direita. Isso daqui é dele, essa restrição lateral RH. Então, esse 10,9, ele está se referindo, só para saber que se refere a esse daqui, que a gente tinha pintado, que a gente chamou de restrição. O que esse relatório aqui continua, essa parte aqui de baixo, essa de cima,
em relação aos coeficientes da função objetivo. E essa aqui de baixo é em relação às restrições. Então, o que ele está dizendo é o seguinte: essa primeira restrição de 10 horas, vocês lembram que é uma restrição que tem 10 horas, eu posso aumentar a restrição, por exemplo, dar mais insumo, dar mais tempo para ele fabricar, até 26, no caso é horas, 26 horas a mais, a gente vai ver o que acontece. Então, por exemplo, o que ele está mostrando é, eu posso pegar, deixar o resto fixo, a parte dos coeficientes aqui da função objetivo fixo, eu vou agora mexer nas horas, nessa restrição. Então, esse relatório aqui está dizendo, agora estamos vendo essa parte de baixo. Essa parte de baixo, como o nome diz aqui, se refere a essas restrições. Então, nessa parte de baixo, ele está dizendo que o valor das restrições é 10 e 9. Eu posso aumentar até 26, ou reduzir abaixo de até 5,5, e a gente vai ver o que acontece com os resultados e com a função objetivo. Então, eu tenho aqui 10 e 9. Ele disse que eu posso aumentar até 26. Então, por exemplo, vamos começar aos poucos. Eu tenho essa restrição de horas, que eu tenho até 10 horas. Eu posso ir até 36, que ele está dizendo. Mas vamos supor que eu passe, eu tenha mais 10 horas. O que é que acontece se minha restrição passar para 20 horas? Se ela passar para 20 horas, vou resolver aqui. A minha função objetivo, os meus resultados mudaram. Eles mudaram aqui. Agora vamos ver aqui a mão esquerda, não, o total usado, a quantidade usada de horas, né, atingiu, ele encontrou aqui uma solução, que a quantidade de horas foi atingida com uma folga. E a função objetivo, a gente pode encontrar esse 26,71. Veja só. A gente passou esse valor de 10 para 20. Né? A gente passou aqui de 10 para 20. Aumentamos de 10. Aí esse número aqui, que ele chama preço sombra, a interpretação desse número é, cada vez que eu aumentar as minhas restrições de uma unidade, o efeito na função objetivo vai ser de 1,14, isso que está aqui. Por exemplo, vocês viram que aqui eu aumentei, olha só que minha função objetivo, inicialmente, quando a gente estava com tudo igual, vou só botar aqui para vocês verem, isso aqui era 10, era 9, 10 e 9, lembrem que a função objetiva era essa daqui, que a gente tinha 10 e 9, 15,2 que eu coloquei aqui, exatamente para vocês verem. Olha agora o que acontece quando eu subo essa restrição, a função, essa parte aqui de baixo, está dizendo que eu posso aumentar até 26. Então, vamos ver o que é que acontece se eu aumento 10. Então, eu passei de 10 para 20. Aí vou rodar. A função objetivo está aqui 26. O que eu digo para vocês é o relatório aqui, com isso daqui, sem a gente fazer essa conta, a gente já pode saber. Pode saber como? Porque eu aumentei na função objetivo, eu aumentei, na função objetivo não, na restrição, nessa restrição aqui, era 10. Então, eu aumentei de 10, passou para 20, a restrição de horas. Então, essa restrição de horas passou para 20, aumentei de 10. O que é importante aqui é esse preço, isso é conhecido como preço sombra.
Veja só o que acontece. Se eu pegar, como eu aumentei de 10, eu vou multiplicar 10 por esse preço sombra, que dá 10 multiplicado por isso dá 11. Minha função objetivo original era esse 15,2857. 15,28. Se eu somar isso daqui, esse 15,2857, 26,71. Olha o lucro aqui, a função objetiva de quanto aumentou. Vou fazer de novo, mostrando aqui para vocês entenderem justamente esse daqui. Esse daqui mostra o efeito que tem sobre as restrições. Que eu aumentando ou diminuindo, eu aumento ou diminuo o lucro. E a quantidade que eu aumento e diminuo, ele já diz aqui. Isso daqui é conhecido como preço sombra. A interpretação desse número, esse daqui de cima está dizendo, quando eu vario as horas de uma unidade na restrição, minha função objetiva, o meu lucro total aumenta de 1,14. Se eu variar as horas de 2 unidades, então, 2 vezes isso é que vai ser o efeito sobre o lucro. Vamos fazer aqui. Voltando à situação original, que era 10 e 9. Estou mexendo aqui só com as horas. E resolvendo. Olhando aqui console. 10 e 9, tenho aquela solução. Aí eu vou, o que eu fiz? Eu peguei esse 10, passei para 20. Então eu vou botar aqui, passei para 20 e vou resolver. Vou resolver. E meu lucro passou para 26. Eu digo, é para ser 26 mesmo. Porque se eu aumentei de 10, ali, esse relatório está me dizendo que se eu aumentei de 10, isso daqui, minha função objetiva, o meu lucro total, vai aumentar desse preço sombra. Eu vou até trazer dele, que ele vai ser fixo, era o que estava no início. Eu vou deixar aqui nessa planilha preço sombra, para eu toda vez não ter de voltar, lá. C2, C, e só isso para a gente terminar, está quase na hora. Então, seguinte, então tinha 10, eu subi mais 10, né? Aumentei de 10 essa restrição. Então, isso daqui significa que o que eu fiz, eu aumentei 10 vezes. Se eu multiplicar os 10, porque eu aumentei por esse preço sombra que está lá no relatório, eu tirei de lá, vocês viram, e somar isso daqui com esse lucro máximo, ou seja, eu agora pegar isso e somar com esse lucro, tenho aqui o 26, que é esse valor daqui. Então, esse relatório aqui, ele permite que, sem eu fazer a alteração lá, eu já saiba de quanto vai alterar. Por exemplo, se eu posso aumentar até 26 minha restrição. Então, se eu aumentar até 26 a minha restrição, eu estou aumentando, passando de 10 para 26, estou aumentando de 16. Vamos para cá. Aqui era 10. Deixa eu ficar na situação original. Isso aqui era o 10. Eu vou aumentar agora para o máximo que eu posso. Então, eu posso ir até 26. Esse daqui não é perto de 26, não, é 26 mesmo.
Então, eu posso passar para 36. Aumentei de 26. Então, ele está me dizendo uma coisa que tem lá, ok. Então, eu aumentei 26 vezes. Eu olho aqui, que eu já passei para cá. Se eu multiplicar 26 vezes, 6 vezes, o preço sombra, aqui, e somar aqui, esse, somar lucro com o lucro que eu tinha, passa para 45. Então, eu vou rodar esse solver daqui. Veja que quando eu aumentei o máximo, que era 26, tinha 10, então com 26, 36. Quando eu aumentei, meu lucro passou para 45, né? E 45 aqui que eu encontrei, e atendi às restrições sem folga. Agora, olha o que acontece se eu ultrapassar esse limite. Aqui está dizendo que eu posso aumentar essas horas no máximo 26. Se eu aumentar 30, aí o que eu digo é que essa conta não vai fechar. Se eu aumentar 30 vezes, aqui tinha 10, se eu aumentar 30, vai passar para 40. 40. Isso daqui, 40, o que está dizendo por ali é que se eu pegar, como eu peguei 30, 30, se multiplicar pelo preço sombra e somar com esse lucro máximo, o preço mais esse lucro máximo, encontrei 49,57. E aqui, quando eu resolvi pelo solver, né, é 45, não passa de 45. Então, a interpretação disso, olha cá, se eu aumentar minha restrição de horas de mais até 26, daqui posso incluir o 26, minha função objetivo vai ficar aumentada da diferença que eu aumentar vezes 1,14. Então, sem precisar fazer isso que eu estou fazendo aqui, que estou simulando toda vez, né? Aqui, lembro que tinha 10. Então, com 10, a nossa função objetivo, o lucro máximo era esse. Até 26, se eu subir, se eu conseguir mais 26 horas, ou seja, passar para 36, você vê que seu lucro vai para 45. E eu mostrei, e a gente olhando aqui por esse relatório, sem precisar fazer isso, eu olhando aqui, olha, eu tenho 10, aumentei mais 26. Então, aumentei esses 26. Se eu pegar esse 26 multiplicado por esse preço, se eu pegar isso daqui, e somar com a função, com o lucro que eu tinha antes, se eu somar isso daqui, para 4,999, que eu tirando, arredondando aqui, 45, que foi o que eu encontrei. Então, moral da história. Eu tendo esse relatório de acessibilidade, eu sei de quanto eu posso subir ou descer nas restrições, de cada uma de cada vez. Tá? Não é ao mesmo tempo, não. Aqui, ao mesmo tempo, não funciona. Não. Então, quanto eu posso mexer nas restrições de cada vez, eu sei calcular por aqui
de quanto vai passar a minha função objetivo, sabendo o valor inicial dela, que era 15, então de quanto vai mudar a minha função objetivo, de quanto vai aumentar meu lucro. E aí, pessoal, complicou agora com esse segundo? Ou está dando para entender? É porque eu deixei essa parte para o final, né? Porque a de teoria é basicamente isso. E o que eu vou fazer na quinta-feira e aí vocês procurem vir, eu vou pegar uma situação e vou resolver, não mais agora fazendo essas simulações, que foi para mostrar o efeito da. Mas vou usar só o relatório de sensibilidade para responder uma série de perguntas. Tá? Então, nessa aula da quinta-feira, que vai ser, digamos, praticamente a última aula teórica, porque na próxima semana, provavelmente na quinta-feira, eu vou colocar o exercício, o trabalho, né, de 3 pessoas, que vai valer como AV3. Então, o que é que a gente vai fazer no AV3? Vai colocar uma situação para resolver e vou fazer algumas perguntas que vão ser respondidas, que podem ser respondidas, usando esses relatórios. Né? Então, vai ser isso. Eu queria ouvir vocês, algum comentário que tenha, se entenderam o que é que na próxima, porque na próxima aula a gente vai encerrar isso daí. Tá? Só tem um relatório aqui que é o mais simples. Esse relatório de limites. Eu posso até adiantar já o que é. Ele mostra o lucro total, a função objetiva, e ele diz, olha, os valores originais que a gente obteve foi esse 1,57, 3,71. Ele está dizendo, se eu pegar esse daqui e substituir por zero, né, isso daqui, esse valor, a minha função objetivo vai dar isso. Ou seja, se em vez de produzir 1,57 eu produzir zero, né, vai dar isso daqui. Se eu produzir 1,57, a gente já sabe, vai produzir, a função objetiva vai ser isso. Essa segunda variável aqui, se eu produzir zero dela, minha função objetiva vai ser isso. Ou seja, em relação a essas duas variáveis, ele diz o limite inferior que a gente pode produzir e mostra o valor da função objetiva. Então, sem fazer nada lá, mas sem fazer nada disso, a gente pode saber qual vai ser a função objetiva mexendo nessas duas variáveis, nesse limite. É só isso. Esse daí é o mais simples. O que tinha o que tinha mais detalhes, que precisava mostrar passo a passo, foi esse que eu mostrei hoje. Tá? Por favor, não saiam ainda não, só enquanto eu boto a tal da planilha aqui. Pronto. Ok, pessoal, então é isso. Na quinta-feira, o que eu vou fazer é. Se tem alguma observação. O que eu vou fazer é isso. Vou pegar uma situação, também uma situação simples, porque o principal é entender agora, o que eu quero passar para vocês, é como interpretar essa análise de sensibilidade sem precisar ir fazer usar o solver toda vez, como eu fiz aqui. É interpretar mais isso daí. Então, o que eu vou fazer é exercício colocando perguntas para a gente o que aconteceria com o lucro, o que ia acontecer com os insumos, etc., se variasse isso de tanto, de tanto, de tanto. E a gente usando aquele relatóriozinho ali, a gente saber disso. Essa é a ideia. Ok? Então, pessoal, se vocês não têm nenhuma dúvida, eu fico aqui à disposição. Podem. Se querem perguntar mais alguma coisa. Ok, Lano, obrigado também. Até quinta, Lirana.
Ok. Ok, Matheus. Até lá. Quinta-feira, não deixem de vir, que é praticamente a última aula teórica, né? Porque as outras não sei exercício para a gente fazer. Ok, Simon, até quinta. Bom dia aí para vocês. Vou parar a gravação.